sabe o que é um plugin tipo console? A Mac 9099, esse é o nome do plugin, e ele foi eleito o plugin do ano de 2021. Na verdade, não plugin, o software do ano de 2021 pela revista Music Tech, que é uma revista especializada em fazer reviews, tanto de software quanto de hardware. E eles falaram, ó, esse plugin é o software de 2021. E por que ele foi escolhido o software de 2021? Nós vamos descobrir neste vídeo aqui. Isso aqui é um console, uma mesa tipo console, utilizadas em estúdios para fazer mixagem, para fazer gravação de música, utilizando às vezes equipamentos extras ou só microfones conectados nessa mesa. Daí nessa mesa o que tem? Tem pré-amplificador, tem compressor, tem equalizador, tem gate, tem limiter, tem expander, e só. É o basicão, ela faz o basicão. E, obviamente, junta, né, todas as trilhas numa trilha estéreo, se for o caso, e manda ou para um gravador de rolo ou manda para uma interface de áudio digital que vai ser convertida para o computador. O que acontece mais nos estúdios, na verdade, é você ter as trilhas vão todas separadas para uma interface digital e a interface digital converte cada uma das trilhas separadas. E aí que tá a grande sacada dessas mesas. A questão é que elas já deixam o sinal analógico ali o mais bonito possível para ser convertido para digital. Porque se você só dá o ganho para o amplificador e já converter para o digital, como que acontece na maioria das vezes, por exemplo, para home studio, geralmente é isso que acontece, quando você grava em casa, você só dá um ganho com a interface de áudio e você já converte para o digital. E aí você perde algumas coisas, né? Ou seja, você não melhorou o teu sinal, você não deixou ali bonitinho o teu sinal a ponto dele ficar perfeito nessa conversão de analógico para digital. E por isso que os estúdios sempre utilizam mesas tipo console para fazer essa primeira transformação do áudio analógico para daí sim transformar ele no digital. O Abbey Road, né, ele tem uma mesa tipo console fabricada na década de 60 e 70 que foi fabricado pelos engenheiros que trabalhavam, né, dentro do estúdio, ou seja, eram contratados do estúdio mesmo, né, do Abbey Road, para desenvolver equipamentos de hardware, mesmo de áudio, para o estúdio usar. E isso fazia com que o estúdio se diferenciasse dos demais, dizendo assim, olha, aqui nós temos a mesa de som mais fodona e venha gravar conosco, porque o nosso som aqui é foda, porque só nós temos o segredo dessa mesa de som. Ou seja, realmente, só o engenheiro dele sabia o que ele tinha colocado lá dentro, né? Ou seja, tanto é que hoje em dia, se você for ver, existem plugins, tipo, plugin Abbey Road, não sei o que lá, que é um equipamento específico que só existe no estúdio da Abbey Road. Então, eles fizeram uma conversão do que é aquele hardware num plugin e vendem. Obviamente, o estúdio Abbey Road ganha licenciamento em cima disso. Então, por conta disso que você vê hoje em dia alguns plugins com nome de estúdio, porque só o estúdio tem aquele equipamento. E era o que acontecia na década de 60 e 70. O estúdio tinha mesas de som específicas feitas, desenvolvidas para eles. A partir da década de 80, 90 ali, algumas empresas começaram a fazer mais padronizadas as mesas. Como essa mesa que você está vendo aí é uma mesa padronizada, ou seja, você pode comprar até na tua casa essa mesa aí e vai ser muito parecida com os estúdios que têm mesas que compraram uma mesa dessa mesma marca. Obviamente tem uma diferenciaçãozinha ali na tolerância dos resistores, dos capacitores, e por conta disso vai ser um pouquinho diferente o som, mas o segredo da mesa, se tem algum segredo, você vai ter do mesmo jeito que o estúdio que comprou essa mesa. Mas você não vai ter a mesa do Abbey Road, porque a mesa do Abbey Road, só o Abbey Road tem, que foi desenvolvida pelos engenheiros do Abbey Road. Ponto. Isso é uma mesa de console que faz uma diferença danada na hora de você transformar de analógico para digital. Eu deve estar pensando, tá, mas aí, se é um plugin digital, por que ele já tá, o sinal já tá digital, por que eu vou querer um plugin desses, né, que vai simular um console, mas no final das contas é tudo digital para digital? Por quê? Porque aí que tá o segredinho deste plugin aí que ganhou aí aqui esse selinho Gear of the Year, né? Do software do ano de 2021, segundo a Music Tech. Esse plugin, meu ponto de vista, por que ele ganhou? Porque ele é um plugin feito para gerar ruído. Ruído diferente para cada canal. Ou seja, na sua mixagem, na sua DAW lá, você vai abrir e vai colocar esse plugin em todos os canais. Cada canal vai ter um ganho diferente, cada canal vai ter um compressor diferente, não diferente, mas assim, vai ter
alguma coisinha diferente entre cada canal. Ou seja, você dá uma distorcida diferente. Não é distorcida, você vai ter realmente um ganho diferente, vai ter ruído diferente e harmônico diferente para cada um dos canais. Obviamente, não muito diferente, senão fica realmente uma coisa bizarra. Mas é um pouquinho diferente. Que é justamente o que uma mesa analógica faz. Porque existe uma tolerância de resistores e capacitores ali, de 5% geralmente, que faz com que o canal 1 seja diferente do canal 7, do canal 8, do canal 9. Né? Tanto é que os estúdios, o estúdio ele faz teste, por exemplo, assim, se ele vai gravar voz, a minha voz. Eu vou lá no estúdio, quero gravar minha voz, vou cantar, e ele vai fazer um teste, ele sabe que o canal, por exemplo, o canal 22 e o canal 70 são ideais para gravar voz com um microfone Shure MV7, no caso que eu estou usando aqui. Eles sabem, eles já fizeram um teste e falaram assim, aqui no nosso estúdio, quando a gente grava o Shure MV7, ou é o canal 22, ou é o canal 70, eles ficam muito bons. Como assim? Não, eles sabem, eles testaram e o ouvido deles captou, olha, fica realmente muito boa a voz quando é nesses dois canais. Se a gente colocar no canal 1, já fica uma merda. Então eles sabem disso. Então eu vou chegar lá e vou testar, vou gravar aqui minha voz, eles gravam, colocam nos dois canais lá. Ah, não, tua voz fica melhor no canal 22. Por que a minha voz ficou melhor no canal 22? Combinação dos resistores e dos capacitores, dos valores, que teve a variaçãozinha lá de 5% para cima e para baixo. No final das contas, aquela junção de valores ficou ideal para minha voz naquele canal, no canal 22, por conta dos valores resistores e capacitores. E é isso que acontece nesse plugin. Obviamente que você não precisa pensar em termos de resistores e capacitores nesse plugin aqui, porque ele só te dá controles de áudio, né? Você não tem como mexer em questões de eletrônica, né? Tudo é a nível de áudio. Mas só para passar só para dizer quanto custa esse plugin custa $450. Aqui na Plugin Alliance, que é quem comercializa, mas ele é desenvolvido pela Brainworks. E na verdade eu não paguei $450, eu paguei $30. Como eu consegui isso? Então, fica a dica para você aí, ó. Se inscreve na lista de e-mails aqui, deixa eu ver onde é que tá isso. Subscribe aqui, ó. Newsletter. Se inscreve na newsletter da Plugin Alliance. Fala que todo dia eles mandam alguma promoção de algum plugin. Eles têm um monte de plugin aqui, eles sempre estão mandando promoção. E aconteceu uma questão aí de... A Brainworks se juntou com a Isotope, com outras empresas, e eles criaram uma marca chamada Soundwide. E para celebrar essa união entre essas marcas, eles resolveram fazer algumas promoções em plugins, nos plugins mais caros deles, inclusive nesse plugin, que por 2 dias eles venderam esse plugin por $30. Eu falei, eu já estava querendo comprar, e né, fui lá e comprei. E aí agora estou me divertindo com esse plugin aqui. Então, essa fica a dica aí. Agora vamos falar desse plugin de fato. Aqui está ele. Aqui está ele. Vou até botar meu fone de ouvido aqui porque nós vamos ouvir ruídos agora. Ó, eu vou ligar aqui para você ouvir ele. Só de ligar ele já começa um ruidinho aqui, ó. Ah, tá muito alto esse ruído. Vamos abaixar o ruído. Sempre vai ter ruído. Sempre vai ter ruído. Ah, era o ruído do ganho aqui. Olha só, amplificador. Nível de ruído, nível de harmônico. Deixa no máximo aqui tudo. É isso. Você quer ruído? Faz isso aí. Pronto, beleza. Chegamos no máximo de ruído e você já percebe... Deixa eu desligar aqui um pouco para não deixar você maluco. Uma coisa aqui, o mostrador, ele é um mostrador analógico, ou seja, ele não está mostrando dBFS, que é o valor digital do áudio, que a gente sabe, que a gente conhece que o nosso topo é 0 dBFS, mas não tem aqui 0 dBFS. Como é que eu sei se eu estou chegando no limite ou não? Aí, para isso, existe essa tabelinha aqui de conversão, o 0 dBFS aqui do digital, é desse padrão EBU, né, o European Broadcast Union, e o 0 dBFS que seria equivalente em dBU a mais 18 dBU. Ponto. Só memoriza isso. Então você sabe que o teu pico aqui, na verdade, vai ser aqui, ó. Mais 18 dB. Né? Que é o valor analógico do sinal. E realmente esse plugin é feito para isso, né? Ele é feito para você ter essa experiência analógica num plugin digital.
Você vai ouvir ruído o tempo todo, e você quer ruído. Por que eu quero ruído? Por que eu, Emineri, quero ruído? Eu faço um podcast chamado Cinema na Lata, se você não sabe, né? Tem algumas publicações aí, alguns vídeos já que eu já publiquei, inclusive com um podcast já, se você quiser ouvir, mas tem lá no Spotify, que é melhor, então você ouve lá no Spotify, ou em algum agregador aí de podcast, você consegue encontrar. E aí, no podcast Cinema na Lata, a gente simula estar gravando sempre em fitas cassete. E aí, como é que eu tô fazendo essa simulação? Até então, eu estava utilizando apenas algum ruído de fita analógica, né, de cassete ou de tape analógico, e estava adicionando, às vezes, ruído de editor também. Então, eram dois ruídos, e são ruídos meio padronizados, que ficam, às vezes, chatos de ficar ouvindo sempre o mesmo ruído. Então, eu precisava de alguma coisa que me desse uma variação de ruído. E esse plugin foi o plugin que eu encontrei que tinha a variação mais interessante de ruído. Porque quando a gente fala em ruído digital, que simula ruído analógico, na verdade, no final das contas, o ruído analógico ele é bom para ficar no fundo, ou seja, quando você tem uma gravação, ou seja, música, ou seja, podcast, ou seja, qualquer coisa, e você não quer deixar que o som fique completamente em silêncio, é interessante você deixar um ruído. E esse ruído, ele está sempre constante. E então daí, a nossa percepção auditiva fica mais... ela gosta disso. Obviamente que não pode ficar tão alto quanto eu deixei aqui, né? Deixei um ruidaço aqui. Tem que deixar sei lá, um nível mais ou menos... Vamos chegar num limite bom de ruído aqui. Tipo, isso aqui seria o ideal de ruído. E não isso aqui. É porque eu realmente estou exagerando na quantidade de ruídos. Aí, na verdade, eu posso diminuir aqui, né? Na entrada é melhor. Ó, mas aí eu tenho que diminuir os outros ali. Não, mas eu já não consigo ouvir. Tem que ouvir. Você tem que chegar... Você tem que perceber o ruído, mas não pode ficar tão perceptível. Porque aí a nossa sensação de ouvir um som mais natural é sempre ter algum ruído de fundo. Por isso que o ruído... Essa adição de ruído é boa. Mas, ponto. Esse é só para falar que o que esse plugin faz de diferente é gerar ruído. E ruídos diferentes para cada um dos canais que você vai modificar aqui, ó. Você modifica... no caso aqui ele está dizendo um canal... o esquerdo e o direito, porque ele controla estéreo, né? Ele controla 2 canais por vez. Então você tem sempre aqui o canal L e o R num canal diferente da mesa, né? Como se fosse uma mesa de console mesmo lá. O R ele tá numa posição, ou seja, eles estão diferentes, eles não são iguais. Aí você vai entrar em desespero. Mas eu quero que o meu estéreo seja perfeitamente igual. Então você vem aqui nesse botãozinho e clica em digital. Pronto. Ele duplicou o canal 37 em 2 canais iguais. Então você tem os 2 iguais e você não vai sofrer para fazer um estéreo perfeito. Se você quer um estéreo perfeito. Mas no meu caso, como eu trabalho com sinais mono aqui, basicamente, às vezes eu coloco uma música em estéreo aqui, mas acabo transformando em mono no final, então para mim não faz diferença. Mas para você faz diferença o digital e você quer ter um estéreo perfeito, deixa digital. Fica a seu critério. Mas eu acho que é mais interessante deixar o RL desequilibrado, para gerar um som mais diferentão, se você quer fazer uma coisa diferentona. Então, beleza. Sabemos que isso aqui variações de ruído. Ruído através também da saída aqui, né? Do fader de saída, do de saída. Tem mais esses 2 controles aqui de estéreo, ou seja, você pode gerar... esse mono maker aqui é para você deixar o som mono até uma certa frequência e a partir da outra frequência, de uma etapa que começa a virar estéreo. Por exemplo, isso aqui é bem utilizado para fazer masterização para LP, para vinil, porque o vinil ele não pode ter, se não me engano, estéreo para baixo de 500 Hz ou 200, 300 Hz, é uma faixa de 400 Hz talvez, para baixo, porque senão na hora de fazer o vinil é muito difícil fazer um estéreo numa baixa frequência. Então, por conta disso, você tem que retirar o estéreo da baixa frequência do vinil, senão vai dar problema na hora da produção do vinil mesmo. Então tem essa feature aqui, caso isso seja interessante para você. Mas no meu caso eu não uso, deixo
em 20 Hz mesmo, ou deixa desligado isso aqui. E se você quiser, se você estiver lidando com estéreo, você quer amplificar o seu estéreo, deixar o R e o L mais distantes ainda, mais bizarro ainda, você pode até aumentar aqui essa diferença. E olha só, aí já começou até o ruído, já está loucamente diferente aqui. Mas, como eu uso mono, né, nas questões aqui do podcast, então para mim não faz diferença também. Mas se você faz música, vai fazer uma diferença. Beleza, depois temos aqui de entrada. Depois que o sinal vem do ganho de entrada, ele vai passar pelos. Quer dizer, pode passar pelo filtro passa baixo, passa alto, que você controla se você quer que eles estejam na entrada ou que eles estejam na saída. Aí vai de gosto. Eu geralmente deixo na entrada, mas eu tô pensando ultimamente mais aqui, eu tô pensando talvez em deixar na saída. Talvez seja mais interessante para mim ter esse controle de não deixar muito, para ter esse corte de baixa e alta frequência bem controlado no fim, apesar de que eu posso usar também o equalizador, né? O equalizador você tem esse controle também de deixar ele ou na entrada ou na saída desses processos todos aqui. E falando do processador, você tem 4 faixas, que é o ideal, né? Você ter alta frequência, média alta, média baixa e baixa frequência. Né? E no caso das médias, você pode transformar ele num notch. Ou seja, você pode fazer que ele só reduza em alguma frequência específica. Isso é muito bom, principalmente para média baixa. Que é aquela questão onde existe geralmente quando você faz uma gravação na tua sala, sempre tem uma frequência bem desgraçada, que é a ressonância da tua sala por conta do tamanho dela. E aí tem uma frequência que ela fica batendo e voltando direto e ela tá no teu microfone e você não percebe que ela tá estragando o teu som. Então você vem aqui, deixa esse auto listen sempre ativado, porque daí esse auto listen, olha só, deixa eu botar para tocar aqui. 99 utilizando microfone Shure MV7. Ó, saída analógica, plugada no Fathead. Eu consigo sintonizar 2, só essa frequência. Plugado no MacBook Air, na entrada do microfone, que está com ganho mínimo de 1%, ou ganho de menos 20%. Porque se não tiver apertado o Auto Listen, você não vai conseguir ouvir só aquela faixa do equalizador. Olha só o que vai acontecer. Utilizando microfone Shure MV7, saída analógica, plugada no Fathead. Você tem a variação, claro, né, da frequência que você está lidando, mas assim, você não tem uma precisão para só ouvir aquela faixa de frequência. Então, por isso que é sempre importante deixar ativado sempre o Auto Listen para ouvir cada uma. E daí, quando você clica no botão da frequência de qualquer uma dessas 4 faixas, você vai ouvir só aquela faixa. Isso é interessante. Daí tem o botão de note para as médias, né? Ou seja, você pode realmente reduzir drasticamente. Fica atento com uma questão aqui, né? Que é a questão do... Olha, só tem uma coisa interessante que eu não tinha visto. Eu vi utilizando microfone Shure MV7, saída analógica, plugado. Olha só, o notch também vai me dar aqui uma percepção da atuação plugado. Dele. Ou seja, porque o notch ele vai ser mais amplo ou mais estreito de acordo com o que você colocar. Só que perceba, ó, quando você liga o notch, o Q aqui vai de menos 1.30, desculpa, vai de 1.35 até 35, ou seja, quanto maior for o Q, mais estreito é a faixa de frequência que você está reduzindo. E quanto menor o Q, ele é mais amplo, né? Ele é mais wide, isso aqui. Só que se você tira o notch, o Q só vai até 2, e isso me deixou confuso aqui em alguns momentos, eu fiquei perdido nisso, mas eu não estava me ligando nisso, porque não tem nada mudando em volta do que você tem que realmente clicar nele para ver o valor dele. Então só fica prestando atenção nisso. O Notch ele te deixa aí às vezes meio maluco se você não prestar atenção nisso. Porque aqui ele te mostra, né, que você vai deixar só a redução aqui, né? Não vai ter amplificação porque o Notch é realmente para você cortar só a faixa. E é muito bom para essa faixa, principalmente a faixa que gera ressonância, geralmente é na ordem de entre 200 até 1K. Né? Geralmente, na verdade, mais entre 200 e 500. Fica sempre nessa faixa aqui. Pelo menos nas salas que eu gravo, né? Talvez na tua sala, dependendo do tamanho dela, se ela for muito pequena, talvez chegue a 1K. E se for muito grande, vai ficar maior, né? Vai ficar uma frequência menor aqui.
Então, beleza. Você pode ligar e desligar também cada uma das faixas, né? E aí na baixa e na alta frequência tem uns botões diferentes. Aliás, nas médias tem esses botões que é ou multiplicar por 2 ou dividir por 2, né? Porque aqui no caso você pode alterar a faixa de frequência dividindo por 2 aqui nas médias baixas, ou nas médias altas você pode multiplicar por 2. Para isso você tem um controle melhor da faixa de frequência. Beleza? E daí nas altas você vai ter um controle de pico, ou seja, você quer que ele seja um pico de redução ou um pico de amplificação, né? Aquele shelf, tipo shelf, você deixa desabilitado. O shelf geralmente é utilizado mais nas altas, né? E o pico para redução é mais utilizado nas baixas. Então, geralmente eu faço isso. Deixo desabilitado aqui e habilitado aqui. A questão de ter um pico mesmo, né? De ter uma redução de pico. E perceba que ele tem um glow e um sheen. A tradução para isso seria brilho. É a mesma tradução. Glow, eu não sei porque eles modificaram isso. Talvez no inglês faça diferença essas palavras, mas a tradução para os dois é brilho. Você vai dar um brilho. Mas na verdade tem a ver com quão mais, se você quer uma coisa mais estreita ou mais larga, essa atuação desse filtro. Ou seja, se você acionar, né, o brilho é mais estreito. Você quer dar uma destacada, talvez um destaque seja a melhor palavra. Você quer dar um destaque para uma faixa mais estreita. Então, você vai perceber mais acionando o botão do que não acionando ele. E aí vai de gosto, vai da sua percepção auditiva, ver se fica melhor ou não com essa estreitada ou não do sinal. Beleza, esse é o equalizador que você pode desligar e ligar por completo, e você pode selecionar se você quer antes, depois, ou se você quer ele atuando junto com um outro canal, né, um sidechain que vem externamente. Gate, talvez aí, olha só, já acionei o gate, já tirei o ruído. Então, tomar cuidado, se você deixa o gate muito forte, ele vai reduzir o teu ruído que ele mesmo gerou. Então, fica ligado nisso, né? Se você quer que o ruído aconteça... Nossa, não estou conseguindo... tá aqui. Ok. É só diminuir o range, né? Só diminuir a redução do gate. Então, você... Não deixa o gate reduzir muito, né? E também não use gate, use expander. No caso aqui, eu uso expander. O botão pressionado aqui é expander. Quer dizer o quê? Diferença de gate e expander quer dizer que o gate ele vai aqui quando vem o teu sinal. Chega num ponto lá que ele acionou o threshold. O gate vai fazer o seguinte, ele vai fechar mesmo, vai chegar no máximo sempre. Enquanto que o expander ele só dá uma baixadinha. Né? O expander é mais natural uma redução expander do que uma redução de gate. O gate é muito abrupto. Então é mesmo o expander é mais interessante. Envy, você vai ouvir a diferença, é o quanto ele está reduzindo. No caso aqui a gente está ouvindo ruído só, né? Então eu estou tirando isso aqui de ruído até o momento. Mas vamos botar para tocar aqui. Eu vi utilizando microfone Shure MV7, saída analógica, plugada no Fathead, plugada no iRig Pad 2, com ganho na metade, plugado no MacBook Air, na entrada de microfone, que está com ganho mínimo de 1%, ou ganho de menos 23,9 dB. Utilizando microfone Shure MV7, reduzir pra caramba. Analógica, plugada Reduzir no mais. Fathead, plugada no iRig Pad 2, com ganho na metade, plugado no MacBook Air, na entrada de microfone, que está com ganho mínimo de 1%, ou ganho de menos 23,9 dB. Tá slow também, né? Eu deixei slow. Deixa fast. Pra ele atuar rápido. E aí vai do gosto, né? Nesse caso aqui, eu ainda não cheguei na questão ideal de quanto, se deve ser rápido ou não, porque eu quero que exista ruído, mas eu também quero que reduza um pouco. Geralmente, se eu quero fazer uma coisa mais perfeita, eu vou pro rápido, né? Eu faço um ataque rápido, um release rápido no expander. Mas nesse caso aqui, eu não sei se eu perco em questão de ruído, que é o que eu quero, na verdade, de fato.
Então talvez aí seja mais interessante um médio. E um release médio aí, deixar na casa de uns 300, 400 milissegundos. E aí você tem um controle de tilt. O que é esse tilt? Esse tilt é assim, você pode ter um ganho. Você vai dar um ganhozinho ali, uma barrigada em algum sinal, numa baixa frequência e numa alta frequência. E aí, dos testes que eu fiz aqui, as baixas frequências é interessante dar essa barrigada, né? Você vai encontrar, por exemplo, assim, na voz, você consegue ajustar ali uma frequência específica que vai deixar um grave mais interessante do que o grave natural. E você vai dar uma modificação bem mais interessante para as faixas de frequência de voz. E para as altas frequências, eu achei melhor não colocar essa barrigada porque eu estava gerando mais muito ruído, um ruído ruim assim nas altas frequências. Então eu deixei um corte normal, natural ali de tilt e escolhi uma frequência mais alta, né? Não uma frequência muito baixa, uma frequência mais alta. E aí com o listen você consegue perceber essa diferença, ouvindo com ganho essas faixas de frequência. Beleza, passando para o compressor, né? O compressor a gente tem aqui o controle de threshold, attack release. E aliás, não falei do ratio aqui, mas o ratio que eu sempre deixo é um ratio de 2. Cadê o ratio aqui? Claro. Ratio de 2. Estava no gate, né? Então o gate ele tem só um hold aqui enquanto ele segura o sinal embaixo, né? Mas aqui é um expander que a gente quer. Então um expander de 2. Isso. 7. Saída analógica, plugada no Fathead, plugada no iRig Pred 2. Ok. Aí o threshold do compressor, que você pega para cortar os picos. Attack Release 2. Você tem que escolher se você quer o hard knee, se você quer a curva quadrada, ou se você quer a curva mais redondinha, né? Ou seja, mais delicada ali nessa forma de fazer a compressão. Eu geralmente deixo a soft knee, ou seja, não pressiono o botão. Esse botão Ambience é para fazer o contrário, para você ouvir quanto está sendo, o que você está comprimindo, né? Qual é o pico que você está perdendo, ou o transiente que você está perdendo com a compressão. Você tem aqui um passa alta, para você não atuar com compressão a partir de uma frequência, ou seja, dessa frequência para baixo, o compressor não vai atuar. Isso é interessante se às vezes você tem um som que ele tem um grave muito potente e você quer manter esse grave potente sem que a compressão destrua essa potência. Então, você vai botar a compressão atuando a partir de uma frequência, sei lá, perto de 200 Hz, o compressor atua, para baixo disso não atua. Aí você garante que a potência da tua baixa frequência não vai ser alterada por conta do compressor. E, além do make-up gain, né, que é o ganho que você vai dar depois do compressor, porque o compressor vai achatar a sua trilha, né? Você precisa dar um ganho para fazer com que toda a trilha suba um pouco e fique com um volume médio um pouco maior. Mas pode ser que o teu compressor tenha atuado demais, você chegou num ponto legal, mas atuou demais e você não sabe bem como modificar os parâmetros para modificar de uma forma mais ideal. Então você utiliza a compressão paralela, que nada mais é do que você diminuir, né, pegar o sinal original e fazer o sinal original, equilibrar o sinal original com esse sinal comprimido, que é isso que esse botão faz. Ele faz um mix desses dois sinais, o sinal original com o sinal comprimido. E aí você vai chegar num equilíbrio ideal para esse sinal através desse botão aqui, que é chamada compressão paralela. Depois disso você tem o limiter, que é o que vai segurar lá nos mais 18 dB. Na verdade, não mais 18, porque mais 18 é zero, né? A gente não quer chegar nunca no zero. Aí o limiter tem que ser rápido, né? 0.05 e fast attack. Você dá o ganho máximo que você acha que deve dar. E também existe um limiter paralelo. Olha só que interessante, você pode fazer um limiter paralelo com a mixagem aqui, com o botão de mixagem. E você pode clipar, você pode fazer com que ele realmente chegue no zero, no máximo possível. Claro, algumas músicas trabalham com isso, né? De clipar alguns sinais. Então você tem esse controle aqui também. E isso é esse plugin. Foi tudo.
Ufa! Você vai ter a noção desse plugin em breve no podcast Cinema Lata, que vai sair sobre Drive My Car. Aguente mais uns dias, aí vai sair, se não essa semana, não, deve ser essa semana, final dessa semana aí deve sair Drive My Car, podcast do Cinema Lata. Procure aí no Spotify, deve estar o link aí, se não tiver o link, procure lá nas redes do Spotify, iTunes e qualquer Google Podcasts também tem. Vai sair esse podcast lá com o plugin AMEK 9099 para todas as trilhas. E a pergunta final é: esse plugin vale a pena? Não vale a pena? $450 não vale a pena. Já, independente da sua utilização, não vale a pena. Esse plugin não é um plugin que vale $450. Eu diria que se você faz música, talvez esse plugin vale ali até uns $100, talvez valha a pena. Se você faz podcast que nem eu, espere estar abaixo de $50 para comprar esse plugin. Então se cadastra lá na lista da Plugin Alliance e torce para que eles não entrem naquela loucura de fazer só por aluguel, que essa junção de marcas aí chamada Soundwide tá me cheirando a empresinha que vai só alugar software. Espero que esteja errado, mas está me cheirando a isso. E foi também esse um dos motivos que me fez comprar esse plugin quanto antes que ele só desse a opção de aluguel. Triste isso, né? Muitas empresas estão indo por esse caminho. Algumas, inclusive, faliram indo por esse caminho, né? Vou fazer um vídeo à parte falando dessas questões, mas é uma coisa que você tem que ficar atento. Às vezes você não vai ter a possibilidade de ter algumas coisas daqui a pouco, por conta dessa loucura de só aluguel de software. Curtiu? Curtiu?